Eu sou a Adriane, sou professora do Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e atualmente estou na coordenação do curso de graduação. O nosso curso é Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, bacharelado. E um pouco do que eu vou passar na apresentação seria, primeiro, o que é a Engenharia de Bioprocessos, onde se insere a biotecnologia no nosso curso, depois alguns exemplos, né, de engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Depois eu vou falar especificamente sobre o curso, o currículo do curso, o mercado de trabalho, e acho que é isso. E algumas fotos, né, sobre onde ocorre o nosso curso. O que faz o engenheiro de bioprocessos? A gente pode dizer, né, que o engenheiro de bioprocessos, ele alia, né, sólidos conhecimentos científicos para resolver problemas da indústria, né, já que é um engenheiro como qualquer outro engenheiro, e além disso, ele também possui conhecimentos sólidos em biologia molecular, genética e manipulação de células, né, a biotecnologia. Então, são conhecimentos que os biólogos, bioquímicos e bioquímicos farmacêuticos possuem. Então, basicamente, essas duas grandes áreas, né, se uniram para formar essa nova profissão, que é a engenharia de bioprocessos e biotecnologia. O engenheiro de bioprocessos e biotecnologista atua no projeto, desenvolvimento e otimização de processos industriais, bioquímicos e biotecnológicos. Como eu falei, a biotecnologia é importante para o engenheiro de bioprocessos, né? Definindo a biotecnologia, é a aplicação de princípios científicos e métodos no processamento de matérias-primas mediante a intervenção de organismos vivos, agentes biológicos e bioquímicos para obter produtos e assegurar serviços. Então, sem a biotecnologia, não tem engenheiro de bioprocessos. Fazendo um histórico da biotecnologia, né, falando do passado, do presente e do futuro da biotecnologia, a gente sabe que a biotecnologia, talvez não com esse nome, mas já é conhecida, né, e utilizada desde a antiguidade. Se a gente lembrar dos alimentos fermentados, né, os pães e bebidas fermentadas, né, lá já estava a biotecnologia. Depois, no século XIX, né, com os microbiologistas e o avanço da microbiologia, houve um progresso dessa ciência e de suas técnicas. No século XX, já com a cultura de tecidos, então, novos horizontes surgiram, né, com a biologia celular. Especificamente em 1953, o Watson e Crick, né, elucidaram a estrutura e funcionamento do DNA. E aí, na década de 70, a gente tem já a nova biotecnologia, as ferramentas da engenharia genética, né, que nada mais é que convencer células a fazer o que não está programado. E hoje, né, bem recentemente, nessa semana mesmo, a gente teve o Nobel de Química, da Charpentier e da Doudna, né, com o CRISPR, que é uma ferramenta biotecnológica, né, de onde novos produtos terapêuticos, agrícolas e veterinários podem surgir no mercado, já vem surgindo, né, e quem sabe até a cura de algumas doenças genéticas. A biotecnologia do século XXI, que é a conhecida ciência em revolução, então tem essa engenharia genética, essa manipulação da vida, né, do DNA, das células vivas, o surgimento de novos medicamentos e terapias, novos alimentos, a gente pensar, né, da aplicação na agricultura, o tratamento e reuso de resíduos, o uso de carbono verde como matéria-prima. Então, atende, né, alguns dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável da ONU. Na verdade, atende 9. Né? Então, um importante papel do engenheiro de bioprocessos e biotecnologista, né, no futuro, no presente e no futuro.
Nesse slide aqui a gente tem mais alguns exemplos, né, e aplicações da engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Então, por exemplo, de novo, na agricultura, produção de adubos, inoculantes, no biocontrole de pragas, nas plantas transgênicas, etc. Já na indústria química, eletrônica, energia, a gente tem os exemplos lá dos solventes, né? Solventes produzidos a partir do carbono verde, né? Da biomassa vegetal, os biosensores e na área da energia, né? A gente chama de bioenergia, o bioetanol, biogás, biodiesel, os biocombustíveis em geral. Por exemplo, tem também aplicações na área de meio ambiente, a biorremediação de poluentes, tratamento de efluentes, purificação de água, biofiltração de ar. Então, uma gama de aplicações para o engenheiro, né, de bioprocessos e biotecnologista. Além da pecuária e da saúde também, onde a gente tem a produção de antibióticos, hormônios, produtos farmacêuticos, vacinas, testes para diagnóstico e etc. Nesse slide aqui a gente tem algumas aplicações, né, do que o engenheiro atua, onde ele atua. Então, por exemplo, no escalonamento de bioprocessos. Desde uma escala de laboratório, né, um bioreatorzinho, os primeiros estudos, né, para a produção daquele produto e o desenvolvimento do processo em si, tá, já está lá atuando o engenheiro de bioprocessos. Depois, já numa escala maior, então essa mudança de escala, que a gente chama de escalonamento, também é o papel do engenheiro de bioprocesso. Então, já visando uma aplicação industrial, é necessário que haja esse estudo de escalonamento, né? E aí, por fim, o engenheiro de bioprocesso atuando lá na indústria, né, em grande escala. Então, produzindo aquele produto, né, que tem interesse comercial, né, e vai ser produzido industrialmente, em grande quantidade. O engenheiro de bioprocesso trabalha muito, né, com o aproveitamento de subprodutos e da biomassa vegetal. Então, o Brasil é um país rico, né, em biomassa vegetal, que servem como fontes de carbono, né, para os nossos micro-organismos. Então, as nossas biofábricas, que a gente chama, seria a própria célula de micro-organismo usando essa fonte de carbono verde, né, provindo lá da biomassa vegetal, pode ser às vezes de biomassa animal também, mas principalmente da biomassa vegetal, como o bagaço de cana, mandioca, café, da polpa cítrica, palha de trigo, casca e outros, né, como milho, etc. Outro exemplo de bioprocesso seria a produção de biocombustíveis. Então, biocombustível é um combustível dito limpo, né, que gera pouquíssimos poluentes, né, para o meio ambiente. Provém de uma fonte renovável, ambientalmente correto, utiliza o aproveitamento de resíduos, é um alívio para os aterros sanitários, né, e também a gente vê, né, uma redução da poluição atmosférica no uso desses biocombustíveis. No caso do bioetanol, né, então já é bem conhecido, uma tecnologia bem desenvolvida e que ainda tem a desenvolver. A gente tem o bioetanol a partir do caldo de cana, né, que é o processo convencional, que a gente já conhece, né, onde aquele açúcar presente no caldo vai ser fermentado através das células da levedura e a gente vai obter o etanol, né, o bioetanol, que é aquele que é usado aqui como combustível. Tá? A partir também do bagaço de cana, ou seja, esse subproduto do processamento da cana, também a gente pode produzir etanol, o tal etanol, né, o bioetanol de segunda geração, então, que requer uma hidrólise de celulose. Também entra, então, para essa hidrólise da celulose, também a
as ferramentas da biotecnologia e os conhecimentos do engenheiro de bioprocesso, seja, né, no desenvolvimento de novas leveduras, né, que possam produzir esse etanol com eficiência e produtividade, tá? Então, o desenvolvimento de leveduras modificadas e adaptadas, né, para o uso dessa celulose provinda do bagaço de cana. E também a gente pode prever, né, a atuação do engenheiro de bioprocesso também no desenvolvimento da própria cana, das mudas de cana, né, que produzem maior concentração de açúcares e etc., mais resistentes a pragas e assim por diante. Quanto ao curso de engenharia de bioprocessos aqui da nossa universidade, é um curso do Departamento de Engenharia de Bioprocessos, do setor de tecnologia, né, aqui localizado no Centro Politécnico, em Curitiba. Foi o primeiro curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da América Latina. Tá? Então, é uma profissão nova, né, no mundo e mais nova ainda aqui para a América Latina. Então, a nossa primeira turma ingressou no ano 2000. Além do curso de Engenharia de Bioprocessos, nossa escola também possui um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, que iniciou um pouquinho antes da graduação, em 1997. Temos ainda um mestrado internacional em Biotecnologia Agroindustrial e Agroalimentar, em parceria com a França, Unesco, uma colaboração intensa na área de biotecnologia industrial com vários países, né, o que insere o nosso curso, a nossa escola de engenharia, em importantes programas de internacionalização na universidade. O que se estuda na engenharia de bioprocessos e biotecnologia? Então, são 3 grandes áreas, né, a biologia, a química e a engenharia. A gente tem a formação básica em engenharia, com 17 disciplinas, a formação básica em ciências biológicas, mais 14 disciplinas, e a formação específica em engenharia de bioprocessos, com 22 disciplinas e mais o estágio obrigatório. Então, tem bastante cálculo, física, química, né, informática, bioquímica, genética, tá, e assim por diante. Termodinâmica, então, como qualquer outro curso de engenharia, né, as disciplinas aí de fenômenos, de termodinâmica, operações unitárias, etc. O estágio obrigatório, que são 600 horas, então, podendo ser dividido em 2 disciplinas, né, dando oportunidade dos alunos fazerem, ao final do curso, 2 semestres de estágio na indústria ou em laboratório de pesquisa, e são ofertadas 45 vagas, né, anualmente, então é um curso anual, né, com entrada anual, dividido em semestres, e a duração são de 5 anos. Até agora, agosto de 2020, nós já formamos 367 profissionais, tá, que estão inseridos, né, no mercado de trabalho, na indústria, fármacos, vacinas, biocombustíveis, aditivos, entre outros. Atuam também como engenheiros de projetos, pesquisadores, né, desenvolvendo novos produtos biotecnológicos necessários ao avanço tecnológico do país, utilizando recursos da engenharia genética e biologia molecular, e também muitos dos nossos egressos, né, partem, né, para o ensino e pesquisa, né, realizando cursos de pós-graduação. Então, alguns continuam, né, na carreira acadêmica e científica, fazendo mestrado e doutorado. E aí outras ainda atividades, vendas, assistência técnica, automação e controle, etc. Então, um pouquinho das fotos aqui das nossas instalações. Aqui o prédio da Engenharia de Bioprocesso, conhecido também como Sembapar, todos, né, localizados no Centro Politécnico. A usina Piloto B, onde a gente tem um laboratório exclusivamente para aulas didáticas do Departamento de Engenharia de Bioprocessos.
Já o departamento de matemática, que é um curso multidepartamental, então vários departamentos, não só do setor de tecnologia, ministram aulas para o nosso curso, tá? Então também aulas lá no prédio e na estrutura do Rubens Meister, né? Matemática, o cálculo e físicas, etc., no prédio da química, e o setor de ciências biológicas, né? Que contribui aqui com uma grande carga horária também no nosso curso. Estrutura dos laboratórios, né? Então, laboratórios modernos, bem estruturados, que dividem, né, o espaço também com a pós-graduação. Aqui no Sembapar, essa última foto aqui, a planta piloto, que a gente chama, né, com equipamentos de maior porte, para testes já em escala piloto. Então, era isso. Deixo aqui para vocês o contato da coordenação por e-mail, telefone, o site do curso. Eu sou Adriane Bianchi Pedroni Medeiros e a vice-coordenadora atual é a professora Susan Grace Carr.